Dia a todos. Bom dia. Como o Francisco falou, é uma alegria a gente se encontrar novamente, né? Parece que passa tão rápido, né? Uma semana, parece não passa, né? E que nós estivemos aqui, estamos aqui de novo. É sempre muito alegre nós podermos, né, estar junto aqui, esses momentos tão poucos, né, minutos, mas muito valiosos para cada um de nós, em que nós nos encontramos com a espiritualidade maior, né? Que a gente vem aqui para nos alimentarmos, né? Desse alimento para o nosso espírito, né? Que nós necessitamos também do alimento físico para o nosso corpo, mas não podemos esquecer do alimento espiritual. E hoje eu vou falar sobre limpeza interior. O que significa isso, né? Significa como nós somos por dentro e como nós nos apresentamos por fora. É diferente, né? Parece que não, mas é, né? Então, muitas vezes nós queremos mostrar uma coisa que não somos, mas que gostaríamos de ser. E aí acabamos tendo um conflito entre nós mesmos, né? Por quê? Porque o meu espírito, o que ele sente, o ego que eu tenho espiritual, esse é verdadeiro, né? Agora, o meu ego social, esse não é verdadeiro. Então, é diferente de como eu na realidade sou. E muitas vezes eu me apresento de uma forma diferente. E Jesus, vamos usar a parábola, né? Ele sempre se comunicou por parábolas, né? Naquelas conversas que ele tinha, né? Naquelas pregações para o povo daquela época, sempre usando parábolas, né? E ele cita aqui o uso da religião, né, como uma forma de nós mostrarmos para os outros o que nós não somos, o que na verdade não somos. Então eu vou ler aqui a parábola, é de São Mateus, é o capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, versículo 25 a 26, em que Jesus fala o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. Então ele está comparando, né, o nosso corpo, né? Não adianta eu estar limpo por fora e sujo por dentro. Então ele faz essa comparação por parábola, né? Que é interessante se associar, né? Então você pega um copo, lava só por fora e dentro, olha, está tudo sujo, né? Então ele faz esse comparativo com esses dois grupos, né? Grupos religiosos, que são os escribas e os fariseus. Então, é uma das poucas vezes que ele é muito forte nas palavras, né? Chamando os dois de hipócritas, né? E dizendo que eles estão sujos por dentro e não adianta mostrarem limpos por fora, né? E é a segunda vez, pelas parábolas dele, que ele é muito forte. Normalmente Jesus não é assim. Uma, quando ele expulsa esse mesmo pessoal da sinagoga que estava comercializando, fazendo da casa de Deus, como ele chamava na época, de comércio. E agora, com relação às pregações que principalmente os escribas faziam com
relação ao povo judeu, né? Então, nessa passagem que ele cita, ele dirige essa palavra forte, né, para esses dois grupos de pessoas que eles lidavam diretamente com a religião, né? Os escribas eram os professores das leis de Moisés. Então, a função deles é interpretar essas leis para o povo, né? Então, com isso, eles eram profundos conhecedores dos princípios religiosos, porque era a função deles, né? Os fariseus, não. Os fariseus eram rigorosos em observar a prática dessas leis pelos judeus, nas cerimônias, né? Como eles se comportavam publicamente, portanto, criticavam, reclamavam, né? E eles escondiam muito o como eles eram, né? E eles eram muito orgulhosos e autoritários. Então, Jesus associa, né, aquela forma de apresentar uma religiosidade, né, como se aquilo fosse real, tanto para os fariseus como para os escribas, quando no fundo eles não faziam nada disso. Eles se comportavam completamente diferente, né? E com essas palavras fortes, né, Jesus chama a atenção daqueles que buscam, né, uma vida religiosa de fachada, só para os outros verem, né? Então, muitas vezes, isso sempre ocorria com os escribas e fariseus. Quer dizer, eu me coloco como o professor da lei, que faço vocês entenderem, mas não faço, né? E o outro, eu observo como vocês fazem, se está correto ou não, critico, mas não faço diferente, faço pior ainda. Então ele faz esse comparativo. E muitas vezes nós fazemos o mesmo, né? Quando a gente vai participar de um templo religioso, eu quero mostrar àquele público que está em torno de mim como eu sou. Não na verdade, né? Mas como eu sou. Nossa, como ele é religioso, como ele pede, como ele agradece. Isso da boca para fora, né? Então, a religião verdadeira, autêntica, é aquela que a gente tira, que vive no íntimo do nosso coração, do nosso interior. Não aqueles atos, né, religiosos que eu faço, né, que praticamos, como eu citei, num templo religioso, né, que nunca vai ser exatamente o que passa dentro de mim. Então, para que eu possa realmente, né, exercer a minha religiosidade, eu tenho que primeiro me limpar para isso. Então eu tenho que mostrar, né, para os outros, que aliás não interessa mostrar, né, para os outros, interessa mostrar para o Pai, né, para Deus, aquilo que na realidade eu não sou. Então eu estou me enganando. Isso não é a religião verdadeira, né? Eu estou no fundo enganando a mim mesmo, né? E eu posso ficar, por exemplo, de joelho, né, diante de um altar, né, num ato de aparente humildade perante a Deus, né? Porém, se meu coração estiver cheio de orgulho e ódio, não adianta nada eu estar ali representando uma coisa que não é verdadeira, né? Eu não vou conseguir nada. A única coisa que eu posso conseguir de ficar horas de joelho é uma tremenda dor no meu joelho, né? Mas não vou lucrar nada com aquilo. Por quê? Porque meu coração está cheio de ódio, está sujo por dentro. Não adianta eu estar bonito por fora
limpo e sujo por dentro, né? A melhor oferenda que eu posso fazer para Deus é perdoar aqueles que nos ofendem. Isso sim, isso é a verdadeira religião, né? E ter também um espírito de humildade para poder perdoar, porque se eu sou orgulhoso, eu não consigo perdoar, mas nunca. O meu orgulho não deixa eu perdoar. Então eu tenho que ser um pouquinho humilde para que eu possa realmente perdoar aqueles que me ofendem, né? Isso sim seria uma oferenda valiosa para o nosso Pai, né? Tem uma passagem em que Tiago, né, que era um discípulo do Mestre, em que ele escreveu uma parte dessa passagem em cartas que ele fez, né? Então Tiago era um dos apóstolos, né, e discípulos de Jesus. E ele, numa dessas cartas, ele escreve o seguinte: alguém pensa que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Ele cita isso na carta. Então, por que ele cita isso, né? Que a gente precisa controlar a nossa língua? Devido a uma passagem que ele teve junto com Matias, outro discípulo de Jesus. Então, na estrada, os dois iam, né, caminhando, né, na estrada em direção à cidade de Betânia, perto de Jerusalém. E nessa caminhada, eles conversavam, os dois, sobre a traição de Judas, né? Que isso causou a crucificação e a morte de Jesus. Isso foi após a crucificação de Jesus. Eles estavam indo em direção a Betânia, né? E eles faziam críticas violentas, né, contra Judas, né? Que na realidade Judas, num momento de fraqueza, em vigilância, ele se deixou levar por ideias equivocadas, porque ele achava, né, quando ele denunciou Jesus, ele achava, né, no conceito dele, que Jesus, como era o Senhor, né, Todo-Poderoso, ele iria tomar uma posição e se tornar o rei do judeu na época. Só que deu tudo errado. Ele acabou denunciando o Mestre, foi crucificado, né, e morto, né? Então ele foi considerado um traidor. Ele sofreu muito com isso, né, em várias encarnações posteriores. Tanto que nessa encarnação que ele foi o traidor, né, ele se suicidou. Ele não aguentou, né, o remorso de ter causado aquilo que não pretendia ter causado, né? E os dois, né, Tiago e Matias, eles se referiam na conversa lá, caminhando, em relação a Judas, como uma pessoa que tinha razões suficientes, né, para ser representante das trevas ainda, né? Então, falando as piores coisas sobre Judas, né? Só que no decorrer dessa viagem, né, de repente, aparece uma luz resplandecente muito grande, que assombrou os dois. Eles ficaram meio apavorados com aquela luz. Mas aí eles perceberam que aquela luz era Jesus que estava se aproximando deles, né? E aí ficaram completamente, como se diz, eles ficaram emocionados pelo fato do Mestre estar vindo em direção a eles.
e pensaram, poxa vida, Jesus se apresentando para nós em espírito, né? Ele já tinha se encarnado em espírito, né? Só que Jesus se aproximou dos dois, né? E entregou a mão a esses discípulos amigos, mas não falou nada, não comentou nada, ficou quieto. E aí Tiago pediu a Jesus que ele retornasse a Jerusalém, né? Voltasse a conviver com eles, né? Com os apóstolos. Aí Jesus responde para Tiago: não, Tiago, não vou agora à cidade. Eu sigo em missão de auxílio a Judas. Então ele foi ajudar Judas em espírito, né? Que estava completamente transtornado pelo que fez. Então aquilo foi um balde de água gelada nos dois lá que estavam metendo o pau em Judas, né? Criticando e tudo, né? E eles ficaram tremendamente envergonhados com isso. Por quê? Porque eles que se intitulavam discípulos do Mestre, que perdoava sempre, nunca eles iriam perdoar Judas, e sim julgar como eles estavam julgando e perdoando. Então foi por isso, por essa passagem, que Tiago, numa das cartas dele, citou essa passagem, que nós temos a necessidade de controlarmos a nossa língua, pelo mal que ela pode fazer, né? Porque com isso, sem controlar a língua, a nossa religião não vale nada. Não adianta dizer que sou religioso se eu falo mal de todo mundo, né? Então ele cita isso devido a essa passagem, né? Como é que eu posso, né, eu manter na minha boca uma hóstia sagrada quando eu me comungo, se em seguida eu começo a usar palavras nocivas contra as pessoas? Não combina, né? Como é que eu posso, né, perpetuar em mim os benefícios de um passe espiritual que eu recebo na sala de passe, se em seguida eu começo a me envolver em comentários maldosos em relação aos outros? Então não adianta, né? Isso não é a religião. Por fora eu estou fazendo exatamente aquilo que eu não sou por dentro, né? Então essa limpeza aparente, ela ela não é verdadeira, né? Então, ainda usando, né, as palavras do Tiago, ele disse também nas suas cartas o seguinte: para Deus, nosso Pai, a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Isso que é ser religião. E não se manchar com coisas ruins que a gente tira aqui desse mundo, né? Esses comentários nocivos com relação às outras pessoas, né? E ele ainda fala assim, nas suas cartas: você tem fé e eu tenho boas ações. E eu respondo: então mostre-me como é possível ter fé sem boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então, isso ele cita. Não adianta eu ter fé e não praticar, não ajudar os outros, não ser bom para o meu próximo através das minhas ações, né? Então, essa religião que ele coloca aqui, verdadeira, de Jesus, é primeiro limpar-se interiormente. Primeiro, e encher
o nosso coração, tirar toda a maldade que nós temos, encher o nosso coração de bondade. Isso é que é religiosidade, é o que eu posso fazer em prol dos outros, né? Porque eu só só fazendo o bem para o meu próximo que eu vou receber o bem para mim mesmo. O bem, e quem mais recebe é aquele que doa, né? É o mais beneficiado. Então, quando eu faço um bem para o meu próximo, eu estou recebendo todo aquele bem de volta para mim, através das minhas ações. Então, no conceito de Jesus, isso é que é religião. Isso é que é religião. Não adianta, eu não preciso frequentar nenhuma religião se eu sou caridoso com o meu próximo, se eu só faço o bem, né? Que eu controlo, como ele diz aqui, a minha língua, que é muito perigosa, né? Não preciso da religião. A religião, ela me ajuda a me comportar dessa forma. Ela me dá o caminho de que eu tenho que seguir. Mas se eu só sigo, né, por aparência, não adianta nada, né? Então, é como ele compara, né? Um copo sujo que eu só limpo por fora e dentro está sujo, né? Então, essa parábola que Jesus coloca, né? Então, Jesus nos ensina como que é que Deus, né? Como é que nós podemos estar unidos a Deus? Somente podemos ligar por meio de uma religião ou de outra, através do nosso interior, né? Em que o nosso coração está limpo de maldade, e sim fazendo a caridade. Então, fazendo a caridade é através das minhas mãos, através do meu pensamento, através das minhas palavras. Então, isso é que essa parábola nos mostra. Não adianta eu estar usando máscaras para me apresentar perante os outros, quando na realidade eu não sou nada daquilo. Eu posso enganar todo mundo, posso enganar, mas um dia a minha máscara cai. Aí eu vou me desmoralizar com isso. Mas o que é importante é que eu não engano a Deus, não engano a Jesus. Eles entram no meu pensamento, no mais profundo dos meus segredos, e sabem exatamente como eu sou. Não adianta, a eles eu não engano, que é o que importa, não importa. Então, tem uma colocação de que quando eu lanço determinadas coisas e elas não voltam. Primeiro, quando eu lanço uma seta, ela vai embora, não volta. Quando eu dou um tiro com uma arma de fogo, a bala vai e não volta. E quando eu faço uma palavra proferida, quando eu lanço uma palavra, não tem mais jeito. Então não adianta a gente querer voltar atrás, porque eu já joguei. Então o estrago já está feito. Então isso aí, muitas vezes é muito perigoso quando nós falamos das pessoas, muitas vezes porque nos falaram, né? E mesmo que seja verdade, a gente não deve estar passando para frente uma coisa ruim de outra pessoa, porque isso pode causar um estrago imenso, a ponto das pessoas até se suicidarem por causa de calúnias, né? De inverdades que são faladas publicamente. Por isso que o Tiago fala que a gente tem que controlar a nossa língua, né? Então,
eu não posso me considerar uma pessoa religiosa, seguidora, né, dos preceitos do Mestre, se eu falo mal de todo mundo. Não adianta, não combina uma coisa com a outra, qualquer que seja a religião. Então, essa daí é uma lição muito grande, para que a gente procure, né, se limpar interiormente, né? Porque a minha aparência física, né, ela não vale nada. O que vale é o meu interior, porque o meu corpo físico, ele vai envelhecer, ele vai acabar e ele morre e fica aqui, né? O meu espírito não. A beleza do meu espírito, ele se perpetua, ele continua vivo em todas as existências que eu vou ter aqui no plano terreno. Isso é que vale, os valores, essas belezas que eu tenho interiormente. Então isso é para ser colocado para fora, em benefício dos outros, através da caridade, das boas ações, né? Então nós temos que olhar para dentro de nós, né? Vermos as nossas qualidades, colocá-las para fora, para que ajudem os nossos semelhantes e aceitar os nossos defeitos, que ainda temos, né? E tentar corrigir através de uma coisa que nós sempre estamos falando aqui na doutrina espírita, que é a reforma íntima. Porque só nós sabemos como nós somos, só nós conhecemos o nosso interior. Então, só nós podemos corrigir os nossos defeitos. E como a gente fala muitas vezes, o defeito do outro me incomoda muito. Eu não aceito. Por quê? Porque eu tenho o mesmo defeito e eu não consigo corrigir. Então aquilo me incomoda. Mas não é o dele que está incomodando, é o meu internamente que eu não consigo corrigir. Talvez porque eu não veja, ou talvez porque eu não queira ver, né? Mas enfim, eu mantenho isso. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós refletirmos aqui, que a gente controle a nossa língua, né? Que é muito importante, né? Para que ela não faça tanto mal como pode fazer. Então, muito obrigado, que Jesus nos ilumine sempre, nos ajude a nos comportar de uma forma cristã. Que assim seja.